dia que passa, irmãos, nós estamos mais próximos de formar uma liderança. De termos aqui na igreja presbíteros ordenados, diáconos ordenados, homens que estarão governando a igreja. Por isso que pensando nessa semana, pensando no texto, naquilo que ia ser feito e ser pregado hoje, entendi da parte do Senhor que a gente deveria voltar mais uma vez, revisitar aqui 1 Timóteo, olhar mais especificamente o capítulo 3 e fechar o nosso estudo da terça-feira, não na terça-feira, mas juntos aqui, todos nós como igreja, para que nós possamos entender quão importante é nós termos uma igreja com uma liderança bíblica e para que nós possamos, no dia que formos votar, também votarmos em pessoas, não por amizade, não porque nós gostamos daquelas pessoas, mas sim porque aqueles em que nós iremos colocar no presbiterato e no diaconato são homens de fato chamados pelo Senhor. Que nós possamos olhar para esse texto e entender que é papel da igreja escolher a sua liderança como instrumento do Senhor. Nós sabemos que o Senhor, Ele governa todas as coisas. O coração do rei está na mão do Senhor. Então a igreja é direcionada pelo Senhor para votar nas suas lideranças. E não é à toa que o apóstolo Paulo, aqui na sua carta a Timóteo, ele fala muito sobre culto. E se os irmãos voltarem, derem uma olhada rápida, no capítulo 2, nós vemos essa realidade. Paulo vai dizer que nós devemos orar, interceder com ações de graça em favor de todos os homens. Nós vemos também no versículo 8, Paulo falando que os varões, os homens, devem orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Paulo fala também sobre a mulher, mostrando o papel dela no culto. Ela deve se vestir de maneira com modéstia, mas também ela deve aprender em silêncio. Não é permitido, versículo 12, que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, porém esteja em silêncio. E Paulo firma isso no princípio da criação. Aqui no versículo 13, nós vemos isso, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, Paulo está falando aqui sobre culto, ensinando alguns pilares à igreja, sobre como a igreja deve cultuar o Senhor, como a igreja deve se comportar. E veja, ele abre aqui o capítulo 3 agora, falando especificamente sobre liderança. Falando com a igreja, ensinando a igreja, mostrando a igreja sobre como é que deve ser a liderança. Por quê, amados irmãos? Porque a igreja, ela não é formada por uma pessoa só, ela é formada por muitas pessoas. A igreja é o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Essa igreja é universal. Só existe uma igreja, a igreja de Cristo. Mas grupos de irmãos se reúnem em determinados lugares, próximos às vezes às suas residências, frequentam o mesmo local de oração e participam daquilo que não é chamado de igreja universal, mas sim daquilo que faz parte da igreja universal. Aquilo que é chamado de igreja local. Então você precisa entender isso. A igreja de prazeres é uma igreja local, que faz parte da igreja universal. Nós somos um pedacinho do povo de Deus. Essa comunidade aqui plantada, essa igreja aqui plantada pelo Senhor, é chamada de igreja local e faz parte da igreja universal. E para cada uma dessas comunidades, cada uma dessas igrejas locais que compõem a igreja de Cristo, o Senhor chama líderes. O Senhor convoca pastores, presbíteros, diáconos, homens que irão cuidar do rebanho do Senhor. Homens que serão responsáveis diante de Deus. Veja, entenda isso. Eu preciso que você entenda isso. Deus quer que nós entendamos isso. Os presbíteros, os pastores, são homens responsáveis por zelarem pela doutrina, pela disciplina, por encorajarem, por consolarem, por alimentarem, por fortalecerem o povo de Deus como instrumento da parte do Senhor. Os diáconos vão cuidar dos órfãos, das viúvas, vão encorajar também, vão ser suporte para a equipe de presbíteros, vão servir aos irmãos da igreja. E esse modelo que nós temos, amados irmãos, é o modelo que o Senhor nos deu na sua palavra. E o nome da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, a gente falou um pouco sobre isso na última terça-feira, reflete bem essa realidade. Nós somos chamados de presbiterianos, afinal nós cremos o quê? Nós cremos que a igreja é governada por presbíteros. Sendo assim, a igreja não deve ser governada pela congregação ou pelos irmãos. Como se os irmãos decidissem aquilo que fosse acontecer na igreja, como a igreja deveria caminhar, quais rumos a igreja deveria tratar. Não, irmãos, nós não somos congregacionais. Nós não acreditamos que a base bíblica é para que a igreja possa estar tomando decisões sobre o futuro da própria igreja. Nós também não somos episcopais, achando que a igreja é governada por um pastor.
e que todas as decisões que ele acontecem partem dele, e que a palavra final é sempre do pastor, e que é ele que ordena tudo, e que ele faz tudo como ele bem quer. Nós não somos episcopais. Nós cremos que a igreja deve ser governada por um conselho de presbíteros, homens chamados por Deus, capacitados pelo Senhor, escolhidos pela igreja e ordenados a esse precioso ministério. São os presbíteros que devem governar a igreja. E os presbíteros, eles se dividem em dois grupos: os presbíteros docentes e os presbíteros regentes. Quem são os presbíteros docentes? São aqueles que nós chamamos de pastores, porque são aqueles que estão ali dedicados, os maiores responsáveis pela doutrina da igreja e pelo seu ensino. São aqueles que são, como o apóstolo Paulo fala, se dedicam à oração e à pregação da palavra de Deus. Esses são os pastores, os presbíteros docentes. Os presbíteros regentes também são pastores da igreja. E nós não podemos enxergá-los de outra maneira. Porém, são homens chamados por Deus para pastorearem a igreja, que devem também ser firmes doutrinariamente, que devem também defender a sólida doutrina, mas que não vão se dedicar, como o pastor se dedica, à pregação e ao ensino, mas sim ao governo da igreja. Esses homens devem ser eleitos pela igreja, tendo seus dons, tendo suas aptidões, tendo seu testemunho reconhecido pelos irmãos da igreja, os quais olharão para esses irmãos, irão votar nesses irmãos, para que esses irmãos tenham um mandato e possam dirigir e governar a igreja de Cristo. E nós temos um claro exemplo desse modelo presbiteriano, nós podemos dizer, na própria Escritura. Atos capítulo 15, versículos 1 até o versículo 34, se você quiser abrir na sua Bíblia, eu recomendo que você abra, é um texto longo, mas nós precisamos ler esse texto, porque ele é claro, explicando sobre como esse modelo, ele é bíblico, trazendo solidez à nossa vida. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus. Atos 15, do 1 ao 34. Tem gente que quando olha um texto grande assim, né? Meu Deus, um texto tão grande. Irmãos, nós devemos achar os pequenos. Veja que a palavra do Senhor diz: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido a parte de Paulo e de Barnabé contenda, em não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. A gente vai pausando aqui para explicar o texto. Havia um grupo de irmãos que estavam ensinando que o povo, se não se circuncidasse, não podia ser salvo. Nós temos aqui um homem, né, um apóstolo, Paulo, nós temos também um homem muito conhecido, Barnabé. Esses homens discutem com esses homens sobre essa doutrina que estava sendo pregada na igreja. E o que é que eles fazem? Veja, mesmo Paulo sendo alguém que tinha muita autoridade, ele não vai decidir sozinho. Ele não vai governar a igreja sozinho nessa perspectiva. Eles voltam a Jerusalém, eles decidem subir a Jerusalém, onde estavam quem? Preste atenção, os apóstolos e presbíteros, para tratarem sobre essa questão. Seguindo no texto: enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram, quem? Quem foi que se reuniu, irmãos? Os apóstolos e presbíteros, para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, o Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não
estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, os irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegando a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, como os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardares. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Olha o que nós temos aqui. Havia um problema doutrinário da igreja. E como é que esse problema foi resolvido? Esse problema foi resolvido pelos apóstolos e pelos presbíteros se reunindo. E fazendo o quê? Nós vimos aqui no texto, debatendo. E perceba como esses homens que debateram, eles sabiam teologia. Não eram homens rasos. Não eram homens que estavam falando coisas da cabeça deles. Eram homens que conheciam a palavra de Deus, conheciam a história do povo de Deus, sabiam aquilo que Deus estava fazendo, sabiam aquilo que a Escritura ensinava. Homens que também tinham moderação até mesmo pelo contexto que aquele povo estava vivendo. A lei de Moisés estava sendo ensinada há muito tempo. Eles sabiam daquele contexto. Frouxar demais também poderia trazer escândalo, poderia trazer dificuldades à igreja. E esses homens fazem então o quê? Eles decidem, presbíteros e apóstolos tomam uma decisão. E passam essa decisão a quem? A igreja. Como é que a igreja deveria viver agora? Deveria viver com base naquela decisão tomada pelos presbíteros e pelos apóstolos. E nós sabemos que hoje em dia, irmãos, não existem mais apóstolos. Todos aqueles que se dizem apóstolos hoje em dia são falsos, são mentirosos, são enganadores, são muitas vezes filhos do diabo, porque dizem abrogar para si um título que não lhes pertence. Afinal, para ser apóstolo, um homem precisava ter sido testemunha ocular da ressurreição de Cristo. E nós sabemos disso em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22.
É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, eles iam eleger outro apóstolo para o lugar de Judas, que foi morto, que se suicidou, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Quem é que deveria ser apóstolo? Um homem que tivesse sido testemunha, um homem que tivesse presenciado, que tivesse visto ali, de fato, Cristo como ressuscitado. E nós sabemos que Paulo viu ao Senhor quando estava a caminho de Damasco. O Senhor apareceu a Paulo. E Paulo, então, é o último apóstolo, irmãos. Sendo assim, a igreja, ela é edificada na doutrina dos apóstolos. Porque a palavra do Senhor, Deus foi escrita e nós a temos. Mas se nós não temos mais apóstolos hoje, e eles tomavam as decisões junto com os presbíteros para a igreja do Senhor, quem são os responsáveis hoje, então, por tomarem essas decisões, se nós não temos mais apóstolos? Nós bem sabemos que são, então, quem? Que são os presbíteros. Homens que devem ser escolhidos pela igreja, sendo eles escolhidos pelo próprio Deus. E é isso que nós temos aqui. Nós temos aqui o apóstolo Paulo trazendo características desses homens, ensinando a igreja sobre como esses homens devem ser, para que esses homens pudessem ser eleitos pela igreja de maneira certa. E essa carta, nós sabemos, como as outras cartas, deveriam ser lidas pelo povo de Deus, para o povo de Deus. Colossenses 4,6 diz: uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque também seja lida na igreja dos laodicenses, e as de Laodiceia, lede-as igualmente perante vós. Então, quando o apóstolo escrevia uma carta à igreja, a carta deveria ser lida a quem? A igreja, não era só o pastor. Paulo estava falando com Timóteo, mas a carta deveria ser lida também o quê? Nas igrejas de Cristo. Portanto, amados irmãos, a igreja de Cristo ouviu Timóteo lendo esse ensino à igreja. E a igreja pôde escolher presbíteros que eram de fato capacitados. E da mesma maneira, o Senhor faz hoje com que essa carta seja lida à sua igreja no nosso tempo, para que nós possamos identificar quem são os presbíteros no nosso meio que Deus tem chamado, para que nós possamos identificar quem são os diáconos que Deus tem chamado, para que nós possamos votar nesses homens de maneira correta e assim glorificarmos ao nome do Senhor. Pastor, a gente vai ter eleição no próximo mês? Não, não é que a gente vai ter eleição no próximo mês, mas é porque é segurança para nós. Temos uma jornada observando e checando a esses homens. E aqui eu quero desafiá-los, irmãos. Desafiar primeiramente os homens que irão ouvir essas palavras daqui, a olharem para o seu coração, a checarem o seu coração, a orarem ao Senhor e a dizer ao Senhor: Senhor, por acaso sou eu? Por acaso sou eu que o Senhor chama para ser um presbítero da igreja, para ser um diácono da igreja? Se você entende que esse não é a sua vocação, que esse não é o seu chamado, a sua atitude deve ser: Senhor, eu entendi que não sou eu. Quem são esses homens? Me leva a olhar para os homens da igreja e a ser criterioso, para saber quem são esses homens, para no dia que eu for votar, eu saber como votar. As mulheres da igreja, da mesma maneira, não olharem para si dizendo: será que eu sou uma presbítera, Senhor? Não, porque não existem presbíteras. Mas sim olharem para os homens da igreja, checando a vida dos homens da igreja, e pensando: Senhor, será que é esse? Será que é aquele? Possuem todas essas características, Senhor? Nós precisamos saber disso, irmãos. Porque isso é precioso para a vida da igreja. E que grande honra, amados irmãos, possuem esses homens. E que trabalho difícil também exercem esses homens, pastores, presbíteros, diáconos da igreja. É um trabalho belíssimo, mas é um trabalho também difícil. E que, infelizmente, tem sido desejado por muitos de maneira errada. E que também, infelizmente, tem sido repudiado por muitos. Homens ao longo da história e também nos nossos dias têm almejado serem presbíteros e pastores, mas não para cuidarem do rebanho de Deus, e sim pelo desejo de enriquecerem, vendendo ali a pele das ovelhas, se alimentando da gordura das ovelhas, procurando de fato o dinheiro. Outros não pelo dinheiro, mas sim pelo prestígio, pelo status que possa trazer. Eu vou ser visto pelos outros, eu vou estar à frente, eu vou ter poder de tomar decisão. Aquele irmão, ele vai me pagar um dia, eu vou disciplinar ele. E até mesmo por influência e coisas erradas. Esses homens que escolhem um presbiterato dessa maneira, amados irmãos, eles não são pastores, eles não são presbíteros, eles são lobos no meio do rebanho, eles são mercenários, eles são lobos
que quando o urso chega, eles rapidamente fogem, deixam o rebanho morrer na mão dessas feras, porque eles não estão dispostos a dar sua própria vida pelas ovelhas. E não é difícil a gente encontrar gente assim hoje em dia. Não é difícil, infelizmente, nós encontrarmos presbíteros assim, pastores assim. Pastores que não cuidam do rebanho, pastores que só pensam em si mesmos, presbíteros que não aconselham, presbíteros que não visitam, presbíteros que não se importam com a vida da igreja. São lobos em posições de liderança. Mas se alguns homens têm desejado ao presbiterato por motivações erradas, há outros que têm repudiado a essas maravilhosas funções que o Senhor dá. São homens que estão na igreja, que frequentam a igreja há muito tempo, que sabem da dificuldade que é ser um pastor, que é ser um presbítero, homens que leem a história de Moisés e vê como é difícil liderar o povo de Deus, porque não se engane, o povo de Deus muitas vezes é rebelde, nós temos vários textos na Bíblia mostrando isso. A caminhada do povo no deserto é uma mostra disso. Deus tira o povo com mão poderosa, Deus abre o mar, Deus derrama praga, Deus mata o exército de Faraó, Deus se mostra como um Deus presente, o povo cruza ali o mar, e em pouco tempo está olhando e dizendo, a gente veio para esse deserto para morrer. Nós temos saudade das cebolas ali do Egito. Povo que é tomado muitas vezes pela incredulidade, você vai ensinar, você vai pastorear, a pessoa vai dizer que concorda com aquilo, 5 minutos depois ela está desesperada de novo, porque a incredulidade assolou o coração. É um povo que não honra as autoridades. Olha o que o povo fez com Moisés. Houve gente no meio do povo que queria derrubar Moisés, queria tomar o lugar de Moisés. Gente até mesmo da própria família dele. Por que Deus só fala com você? Será que Deus também não fala através de mim? Povo que às vezes tem seu líder como pessoas descartáveis. Ah, ele é meu pastor hoje, ele é meu presbítero hoje, mas amanhã, qualquer coisa, se ele sair daqui, bota outro no lugar e está tudo certo. A gente não se importa com ele, a gente se importa com o desejo do nosso coração. Esses homens sabem disso. Eles sabem que se eles forem presbíteros ou pastores, eles terão que abrir mão de muitas coisas. Porque um presbítero, irmãos, ele vai abrir mão de horas de sono. Um pastor vai abrir mão de horas de sono. Às vezes vai deitar a cabeça num travesseiro e vai ficar pensando nos problemas da igreja, nos irmãos da igreja, no pecado que aquele irmão está cometendo, vai estar orando por ele, vai estar intercedendo a Deus. Vai abrir mão de horas de lazer. Eita, poxa, poderia sair hoje para jantar com a minha esposa, mas tem uma reunião que eu tenho que estar na igreja. Nem sempre ele vai fazer isso, mas em algumas ocasiões ele vai fazer isso também. Vai ter que abrir mão de deitar no sofá e descansar, para sentar na cadeira, preparar sermão, preparar a aula, preparar o estudo, preparar a escola dominical e ensinar a igreja. Vai ter que ser perseguido, porque sempre que a gente ensina fielmente a palavra de Deus, a gente leva pedrada. Sabe que vai ter gente deixando de falar com ele. Olha, ele disciplinou alguém na minha família, esse aí eu não falo mais. E tantas outras coisas. Esses homens então olham para o presbiterato e para o pastorado, e pensam assim, eu não quero isso para a minha vida de jeito nenhum. Isso aqui para a minha vida, eu estou fora. Eles veem a igreja sofrendo com a falta de líderes, ou com líderes maus, mas eles não estão nem aí. Porque eles preferem o seu conforto, a sua tranquilidade, a paz dita na sua alma. Eles preferem a vida aqui do que morrerem e se sacrificarem para que pessoas possam ter vida eterna. Esse não é o pecado apenas dos homens, irmãos. Esse, às vezes, é o pecado também das mulheres. Quantas delas olham e dizem assim, eu não quero que o meu marido seja um presbítero ou um pastor. Estou fora, pastor, você é louco. Meu marido não. Deus não chamou ele não, pastor. Você é doido. Minha filha, pastor, casar com um pastor, namorar com um seminarista, ela não bateu a cabeça, não está doida da cabeça? De jeito nenhum. Ela vai casar com um médico, advogado, ela vai viajar o mundo. Às vezes as mulheres educam seus filhos, homens, nunca nem levando eles a pensarem na possibilidade do pastorado. Porque tudo que elas querem é seus filhos em outra posição. E isso é uma distorção, irmãos. E isso vai na contramão daquilo que a palavra do Senhor ensina. Porque a palavra do Senhor, no texto que nós vimos, e que nós vamos meditar apenas no primeiro versículo dele, nos diz algo extremamente maravilhoso sobre o presbiterato.
fiel é a palavra de Deus. Veja, Paulo começa a falar isso para lembrar que nós não confiamos no nosso coração. Nós não confiamos na nossa incredulidade. Nós não confiamos naquilo que nós sentimos ou achamos. Paulo vai dizer, fiel é a palavra. Quem está falando não sou eu. Quem está falando é o Senhor. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Olha que maravilha, irmãos. Paulo está nos mostrando que o pastorado e o presbiterato não devem, em primeiro lugar, ser desejados por bens ou por status. Ora, perceba que coisa interessante. Aspirar aqui é puxar o ar para dentro. É aquela ideia de desejar. Não é assim que a gente faz quando a gente deseja algo, né? É aquela ideia de almejar. Paulo está dizendo isso. Quem deseja, quem almeja, quem aspira, quem anseia ao episcopado, anseia, almeja uma excelente obra. O desejo pelo ministério pastoral, pelo presbiterato, é colocado pelo Deus eterno. Homens são realmente chamados por Deus ao ministério quando seu coração começa a ser incomodado pelo Senhor para exercerem essa obra. São homens, irmãos, que realmente têm as qualidades necessárias de um presbítero ou de um pastor. Ainda que algumas qualidades sejam verdes ali. Ele vai amadurecer nisso. Mas esses homens começam a observar a igreja como um povo de Deus, começam a pensar de maneira santa que poderiam servir a esse povo, começam a pensar que poderiam dirigir esse povo, pastorear esse povo. Deus vai colocando desejo no coração desses homens, e eles começam a se ver ensinando, decidindo coisas diante de Deus, em conjunto como conselho, para o bem do povo de Deus. E o desejo desses homens não é receber honra, que lhes sejam dadas, mas sim glorificar a Deus. Não é receber dinheiro, mas sim glorificar o Senhor liderando, pastoreando e conduzindo o povo de Deus. É para isso que Deus chama tais homens. E é por isso que ele vai dizer, quem aspira a essa obra, aspira a uma obra excelente. Excelente. Essa é a característica de alguém que é chamado pelo Senhor. O seu olhar não está no salário que ele vai receber se ele for um pastor. Ele não está ali pensando em enganar as ovelhas para receber mais dinheiro, pregando a palavra falsa. Ele não está atrás de tapinha nas costas, de louvor dos homens. Ele não está atrás de poder na sua mão. Quem aspira ao episcopado, almeja a obra pela obra e não pelos benefícios terrenos dessa obra. É por isso que os presbíteros, irmãos, os pastores são homens que dão a vida pelas ovelhas, que sofrem os danos, que lutam contra leões, contra ursos, para protegerem o povo de Deus, que não estão nem aí para prestígio de homem, que se tiver que disciplinar alguém, disciplina, que se tiver que repreender alguém, repreende, porque o olhar desses homens é para o Senhor e para o seu trabalho, é para a glória de Deus e não para os prazeres dessa terra. E nós precisamos entender isso. O presbiterato, o pastorado, são uma obra excelente. Muitos correm do presbiterado e do pastorado por causa da dificuldade que esses cargos podem trazer. Homens fogem desse cargo porque acham que esses cargos são ruins. Mas Deus diz algo completamente diferente. Veja o que Deus diz. Quem aspira a essa obra, aspira uma obra excelente. Excelente. Presbíteros e pastores sofrem. Já falamos bastante sobre isso. Em momentos de perseguição, sabe quem é preso primeiramente? Os presbíteros, os pastores. Mas o cuidado do rebanho de Deus é algo excelente, meus irmãos. Veja que maravilha, veja a excelência dessa obra. São os presbíteros e pastores que alimentam o povo de Deus com as sólidas verdades do Evangelho. Homem, se Deus te chamar um dia ao presbiterato, veja, será você um dos responsáveis por alimentar o povo de Deus com as verdades do Evangelho. É um pastor que entra no hospital quando ninguém pode entrar e que leva uma palavra de conforto e de consolo ao abatido, porque o pastor tem livre entrada no hospital.
É um pastor que celebra o casamento de um casal, que será um anúncio para a sociedade de quem é Cristo e de quem é a igreja. São os presbíteros que conduzem a liturgia do culto ao Senhor, que andam com o rebanho, que aconselham com o rebanho, que visitam o rebanho. Toda a igreja pode fazer isso e deve fazer isso, mas essa responsabilidade maior cabe aos presbíteros. Pastores e presbíteros, irmãos, são como um amigo do noivo, amigo de Cristo, que conduzem ali a sua noiva ao encontro com o seu noivo. Você tem ideia do que é isso? Se você já teve a oportunidade de participar de um casamento e alguém falou para você, como um amigo, olha, tu vai levar a minha esposa, leva ela no teu carro, leva ela para a igreja, o cara está dizendo isso para você, você é a pessoa que eu mais confio, porque no momento mais importante da minha vida, eu estou colocando a minha noiva na tua mão para tu levar ela para o altar, para o momento mais importante da minha vida. Veja, pastores e presbíteros são assim, eles estão conduzindo como instrumento do Senhor a igreja de Cristo ao encontro com o Senhor. Esses homens, eles são também cabeleireiros, eles são também maquiadores nesse sentido, eles são também estilistas, não no sentido mundano que nós temos, mas sim aqueles que embelezam essa noiva. Pastores e presbíteros, irmãos, estão ensinando a igreja para que a igreja não seja apresentada a Cristo como uma noiva descabelada, como uma noiva mal vestida, mas sim apresentada a Cristo como uma noiva bela, santificada, que reflete a própria glória de Deus. Esses homens, irmãos, conduzem o povo de Deus na gloriosa expansão do reino de Deus. São eles que estão nas trincheiras da frente, lutando, conduzindo um exército, para que o reino de Deus possa ser expandido nessa terra. Veja quanta beleza há, quanta preciosidade há na tarefa de pastorear o povo de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, quem aspira ao episcopado, um homem que quer ser um presbítero, um homem que quer ser um pastor, esse homem está aspirando a uma obra excelente. William Hendricks, ele vai dizer assim, que ninguém faça pouco do bispo, e bispo é a mesma palavra para presbítero, que ninguém o despreze por ele não possuir todos os dons especiais. Ele nutre o desejo de dar seu tempo e suas energias e ainda se dispõe a sacrificar o seu descanso físico e a sua segurança pessoal em prol da nobre tarefa de apacentar a igreja do Senhor, a qual ele comprou com seu próprio sangue, Atos 20 e 28. Que o caráter glorioso da obra seja um incentivo para todos os que estão considerando a possibilidade de ser bispos, para que possam desejar essa função com ansiedade. Olha que maravilha, queridos. Se o presbiterato é algo que Deus fala que é excelente, em vez de nós termos homens da igreja correndo, fugindo do presbiterato, esses homens da igreja deveriam estar ansiosos por serem um presbítero, para governarem a igreja de Deus, servirem ao Senhor, orando, dizendo, Senhor, será que sou eu? Se sou eu, me envia. Se sou eu, me coloca, Senhor. Será que sou eu? Será que o Senhor vai dar essa honra a mim? Será que o Senhor me chama para isso? Dentre tantos homens, será que um deles sou eu, Senhor? Pastorado e presbiterato é o chamado de Deus, para a realização da obra de Deus, visando a glória de Deus e não o benefício próprio. É por isso que, diante dessa realidade, irmãos, nós precisamos orar para que o Senhor chame mais e mais homens sérios e sábios e capacitados para essa função. É nosso dever como igreja pedir ao Senhor por presbíteros. Clamarmos as promessas do Senhor que diz que dará ao Senhor pastores segundo o seu coração para pastorearem o povo de Deus com sabedoria. Nós devemos fazer isso. Você tem orado pelos presbíteros da igreja? Para que o Senhor levante homens assim. Você que sabe que Deus não lhe chamou ao presbiterato, você deseja ver a igreja bem pastoreada, bem cuidada, e tem orado por isso, Senhor, levanta homens assim, para pastorearem a minha família, com sabedoria, com graça. Nós devemos orar como igreja, amados irmãos. E nós, homens, precisamos retirar os nossos olhos do aqui e do agora. Faremos isso
hoje à noite, um texto tão duro do Senhor Jesus. Mas nós precisamos fazer isso, irmãos, tirar os nossos olhos do aqui e do agora. Pararmos de pensar tanto nessas coisas aqui da terra e menosprezarmos a função de pastorado, de um presbiterato, e nos colocar ali diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, me envia. Se é para sangrar por aquele que sangrou por mim, eu estou aqui para sangrar. Se é para sofrer por aquele que sofreu por mim, eu estou aqui para sofrer. Mas me usa, Senhor. E vocês, mulheres, se seus maridos almejarem isso, se Deus começar a incomodar o coração, se Deus der desejo, saiba, eles estão almejando uma coisa muito boa. Mulheres da igreja, em nome de Cristo, não sejam pedra de tropeço na vida dos seus maridos. Você não vai estar perdendo o seu marido. Você vai estar vendo o seu marido se desgastar pelo Evangelho. E o galardão do seu marido é o seu galardão também quando você é auxiliadora dele nesse ministério. Porque grande parte do ministério de um pastor, do ministério de um presbítero, está dentro de casa, na pessoa da sua esposa. Que enquanto ele sai para lutar nas fileiras do reino, está cuidando da sua casa, está cuidando dos seus filhos. E quando ele chega, ela está cuidando dele. Em vez de ser pedra de tropeço na vida dos presbíteros, dos pastores, vocês mulheres, devem ser bênção na vida desses homens. E acreditem, esses homens a louvarão. Esses homens terão um coração grato a Deus pela vida que vocês exercem e pelo apoio que vocês dão a eles para lutarem nas fileiras, nas trincheiras do reino. Homens da Igreja Presbiteriana de Prazeres, eu também preciso falar com vocês. Será que Deus não tem chamado nenhum homem daqui a essa função? Acaso Deus não tem chamado, ou acaso nós temos rejeitado? Acaso Deus não tem nos dado líderes, ou acaso nós temos fugido de ser líderes? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos sondar o nosso coração. Porque o povo de Deus pode estar padecendo por causa da nossa lassidão espiritual, da nossa preguiça, do nosso medo, do nosso amor às coisas desse mundo. Deus sabe governar a sua igreja. Não acredito que no nosso meio não possa haver homens que são presbíteros. O problema não está em Deus, irmãos. Certamente o problema está em nós mesmos. E nós precisamos sondar nosso coração. Por fim, nós vimos que presbíteros e diáconos, presbíteros e pastores, não fazem a obra pensando em honra e dinheiro que vão receber. Mas eu também quero lembrar a igreja que é dever do povo de Deus obedecer, honrar e cuidar bem dos seus líderes. Presbíteros e pastores não fazem a obra pensando nas honras que vão receber, mas é dever da igreja cuidar e honrar aos seus líderes. Os líderes da igreja pagam um preço muito alto por liderarem o povo de Deus. E nós, como igreja, não podemos nos tornar um peso para eles. Um peso para pastores, um peso para presbíteros. Nós pensamos naquilo que nós devemos fazer, sermos bênção na vida desses homens. Afinal, a própria Escritura que ensina isso. Se é bom para a igreja ter homens de Deus a governando, é bom para os líderes ter a igreja de Deus cuidando deles. Hebreus 13:17 vai dizer: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Olha o peso que um pastor carrega, olha o peso que um presbítero carrega, pois devem prestar contas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Olha a instrução do autor aos Hebreus. Obedeçam os vossos guias, sejam submissos a eles, para que eles possam cuidar da alma de vocês com alegria e não gemendo. Enquanto as igrejas têm feito seus presbíteros gemerem, seus pastores gemerem,
não é difícil nós encontrarmos pastores e presbíteros em depressão. Pastores e presbíteros que saíram da igreja. Porque tudo que eles encontraram na vida da igreja foi gemido, foi dor e falta de alegria. A igreja é responsável por isso, irmãos. E a palavra do Senhor nos adverte a não sermos assim. 1 Timóteo 5, 17 a 18 vai dizer: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Até financeiramente, a palavra do Senhor diz: cuide dos seus pastores. E eu estou ensinando isso aos irmãos, não porque eu sou pastor, mas porque a palavra do Senhor ensina. Irmãos, se um dia eu sair daqui da igreja, essa igreja tem cuidado muito bem de mim, em muitos aspectos. Mas se um dia eu sair daqui da igreja, esse ensino tem que ser aplicado a qualquer outro pastor sério que subir a esse púlpito. Porque falar de dinheiro para pastor parece que você está falando, advogando em causa própria, mas essa não é a realidade. Esse é o ensino da palavra do Senhor. A igreja cuida tão bem que Paulo vai dizer: olha, dá um honorário dobrado, abençoa abundantemente, se ele preside bem, se ele se afadiga na oração, na palavra, no ensino e na palavra, faz isso, cuida dele. Porque quando a igreja cuida do seu pastor, o pastor fica despreocupado com as outras coisas e pode cuidar da igreja. E o mesmo vale para os presbíteros, irmãos, ainda que eles não são tempo integral e não recebam da igreja. Mas o cuidado vale para eles também, a honra vale para eles também. O pastor cuida, o presbítero cuida, a igreja suporta esses homens em oração, em cuidado, em zelo, em honra e em obediência. E esse é o primeiro ensino que o apóstolo Paulo nos dá aqui sobre a liderança da igreja. Ela é uma obra excelente. Amém? Nós entendemos isso? Liderar a igreja é uma obra excelente. Que esse Deus seja glorificado através da nossa vida. E que Ele assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai Santo, bendito, bom, justo, pastor, cuida de nós como você tem cuidado, Senhor. E que nesse ensino que nós estamos caminhando agora, fechando a última marca da Igreja Saudável, agora no culto, Senhor Deus, onde teremos algumas outras exposições também, que o Senhor trate o nosso coração. Que nós possamos ver o presbiterato da maneira certa, o pastorado da maneira certa. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos entender quem serão os presbíteros aqui dessa igreja. Se eles já estiverem aqui, se o Senhor quiser trazer de fora. Mas, Senhor Deus,